Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é insensato. Eu tomo a escritura que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 12, verso 1 para a nossa meditação nesta manhã. Nós vivemos em uma geração que aceita elogios com facilidade, mas rejeita a correção com rapidez. Muitos querem crescer espiritualmente, profissionalmente e emocionalmente, mas não suportam ouvir uma palavra que confronte os seus erros. Eu não estou falando daquelas palavras duras, ofensivas, que criticam a pessoa ao invés de condenar a ação. Não é isso. Eu acredito que nós devemos condenar o erro, não a pessoa. Mas existem pessoas que elas não conseguem ouvir outra coisa a não ser aprovação, elogio. E quando elas erram, então ninguém pode dizer que ela errou, que ela se ofende. Essa pessoa, ela não cresce, ela não desenvolve, ela vive em uma bolha que ela pensa que é a realidade, mas na verdade é uma ilusão. Ela vive olhando para um espelho mágico, na qual reflete uma imagem que ela mesma julga ser real, mas apenas ela acredita naquilo. Essa visão que ela tem não é compartilhada por outras pessoas. Quem se ofende com a correção fortalece o ego, mas quem aceita a correção transforma o seu caráter. O ego procura defender a própria imagem, a própria ideia. O caráter procura refletir a imagem de Cristo. A pergunta não é se seremos corrigidos, a pergunta é como reagiremos quando a correção chegar. A Bíblia nunca apresenta a correção como um sinal de abandono. Pelo contrário, em Hebreus capítulo 12, verso 6, declara que o Senhor corrige a quem ama. Se Deus não se importasse com a gente, nos deixaria continuar errando. Quem ama, corrige. Quem abandona, simplesmente observa. Os pais corrigem os filhos. O professor corrige o aluno. O treinador corrige o atleta. O médico corrige um tratamento. Sem correção, não existe crescimento. A correção não é uma humilhação. A correção é um ajuste. É Deus removendo aquilo que impede o nosso amadurecimento. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. Cada martelada parece uma agressão, mas o escultor não está destruindo a pedra. Está revelando a obra que existe dentro dela. Assim também é Deus. Cada correção remove algo que não combina com o caráter de Cristo. Nem toda a palavra que nos incomoda veio para nos destruir. Algumas vieram para nos transformar. Antes de responder à correção, pergunte: o que Deus deseja formar em mim através disso? Quando alguém possui um ego muito grande, interpreta qualquer correção como um ataque pessoal. Mas uma pessoa madura consegue separar sua identidade do seu comportamento. Ela entende: posso ter cometido um erro sem deixar de ser amado por Deus. O ego diz: como ousaram me corrigir? O caráter pergunta: o que posso aprender com isso? Moisés aceitou o conselho de Jetro e tornou-se um líder ainda melhor. Em Êxodo capítulo 18. No livro de 1 Samuel capítulo 15, Saul rejeitou a repreensão de Samuel e por causa disso perdeu o reino. A diferença entre os dois não foi a correção, foi a reação. Uma árvore forte cresce porque suporta a poda.
Se recusasse qualquer corte, produziria menos frutos. Assim também acontece com a gente. A poda dói, mas produz vida, produz crescimento, aperfeiçoamento. O orgulho protege a aparência. A humildade protege o futuro. Jesus nunca precisou ser corrigido por causa do pecado, mas aceitou aprender na experiência humana. Filipenses capítulo 2 mostra seu exemplo de humildade. Se o próprio Cristo escolheu o caminho da humildade, quanto mais nós precisamos aceitar ser moldados. Em Provérbios capítulo 15, verso 31, 32, diz que o ouvido que escuta a repreensão da vida permanecerá entre os sábios. Quem rejeita toda correção permanece sempre no mesmo lugar. Quem aceita ser moldado nunca para de crescer. Deus está mais interessado em formar o caráter do que simplesmente conceder dons. Os dons podem ser dados instantaneamente, mas o caráter é formado ao longo do tempo, por meio de provas, disciplina e obediência. Deus não procura apenas pessoas talentosas, mas homens e mulheres cujo caráter reflita a Cristo. O ouro é colocado no fogo, não porque o ourives odeia o ouro, mas porque deseja remover as impurezas. Assim também Deus permite o processo que refina o nosso caráter. A correção revela aquilo que realmente governa o nosso coração. Se o ego governa, reagimos com ofensa. Se Cristo governa, reagimos com humildade. Quem se ofende com a correção, fortalece o ego. Quem aceita a correção, transforma o caráter. Não peça apenas que Deus abra portas. Peça que Ele forme em você um coração ensinável, porque pessoas ensináveis crescem, pessoas corrigíveis amadurecem, e pessoas com caráter semelhante ao de Cristo deixam um legado que permanece. Hoje, Deus talvez não esteja chamando você para um novo lugar, mas para uma nova postura. Davi disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e 24. Havia um rei que desejava escolher um conselheiro entre dois jovens. No primeiro dia, entregou a cada um grande espelho. O primeiro olhou para o espelho durante horas, arrumou as roupas, penteou os cabelos e admirou a própria aparência. O segundo olhou apenas o suficiente para perceber uma mancha em seu rosto. Lavou-se, voltou e guardou o espelho. No dia seguinte, o rei levou os dois a uma oficina de esculturas. O escultor pegou um bloco de mármore e começou a golpeá-lo com o martelo e o cinzel. O primeiro jovem ficou indignado. Que crueldade! Esse homem está destruindo a pedra. O segundo permaneceu em silêncio. Horas depois, do bloco surgiu uma bela estátua. Então o rei perguntou: qual foi a diferença entre o espelho e o cinzel? O primeiro respondeu: o espelho mostra quem somos. O segundo respondeu: o cinzel nos torna aquilo que ainda não somos. O rei sorriu e disse: exatamente. Quem vive apenas diante do espelho passa a vida protegendo a própria imagem, mas quem aceita o cinzel permite que seu caráter seja transformado.
e escolheu o segundo jovem como conselheiro. Assim é a correção de Deus. O ego quer permanecer diante do espelho, admirando a própria imagem e recusando qualquer mudança. Mas Deus trabalha como um escultor. Cada repreensão é um golpe do cincel. Cada disciplina remove uma parte do orgulho. Cada correção revela um pouco mais da imagem de Cristo em nós. Quem se ofende com a correção, protege a imagem. Quem aceita a correção, permite que Deus esculpa o caráter. Eu sei que não é uma coisa fácil ouvir correção, ouvir crítica, mas, às vezes, o nosso inimigo pode fazer algo que ninguém mais faz. Às vezes, o líder comete um erro gravíssimo. Às vezes, o líder muitas vezes procura se cercar apenas de pessoas que pensem como ele, pessoas que apoiam tudo que ele faz, tudo que ele fala, e mantém afastado dele pessoas que o critiquem. Mas todos nós precisamos de ouvir críticas, porque todos nós temos um ponto cego. Todos nós carregamos defeitos, falhas, que nós mesmos não enxergamos. É como aquele ditado: quem está de fora vê melhor. Então, embora o inimigo tente nos destruir, mas às vezes ele nos presta um grande serviço quando nos critica, quando nos censura. O tolo já parte logo para a agressão, mas o sábio procura analisar se naquela crítica existe algum fundamento. Agora, se nós devemos parar para ouvir até mesmo a crítica de um inimigo, parar para analisar, não engolir tudo o que os outros dizem, mas analisar. Então, se nós devemos parar para analisar a crítica até mesmo de um inimigo, quanto mais deveríamos parar para analisar a correção de Deus. Porque o elogio fortalece o ego, mas quem aceita a correção transforma o seu caráter. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.